Bom, então vamos ler o verso de Romanos 6,14 mais uma vez, para a gente ter em mente alguns aspectos que Paulo usa, que Paulo quis dar a entender nesse verso e nessa expressão debaixo da lei. Também eu vou estar explicando por que Paulo usa essa expressão debaixo da lei. Eu vou estar explicando mais para frente isso. Então diz o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Bom, interpretação evangélica. A lei acabou, você não está mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Você não é salvo pela lei, e sim pela graça. Essa é a interpretação evangélica, que Paulo jamais tem em mente isso, quando ele escreveu esse verso. A interpretação adventista é que aqueles que estão debaixo da lei são aqueles que matam, roubam, adulteram e, de fato, essas coisas estão contidas nesse verso. Como eu disse, ele chegou mais perto do que Paulo queria dizer com essa expressão e nesse verso, mas não foi a plenitude do que Paulo está falando aqui. Paulo está falando muito mais coisas. E também, para você entender esse verso, é preciso você ler o verso 15, e os demais versos, e as outras expressões do apóstolo Paulo, obras da lei, e também os outros lugares que Paulo usa essa expressão debaixo da lei, porque não é só aqui. Só nessa epístola de Romanos, Paulo usa várias vezes essa expressão, debaixo da lei. Então, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Bom, os que estão debaixo da lei são os que matam, roubam e adulteram, não é? Agora, o que levou Paulo a fazer essa pergunta no verso 15? Vamos seguir essa interpretação do adventista. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. O que levou Paulo a fazer essa pergunta no verso 15? Se ele já havia dito no verso 14 que você não está debaixo da lei, ou se você não, mas o povo naquela época, vamos interpretar a epístola escrita naquela época e naquele contexto. Se o povo não estava debaixo da lei, não matava, não roubava e não adulterava, o que leva Paulo a fazer essa pergunta no verso 15? Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Pecaremos porque não vamos matar, não vamos roubar, não vamos adulterar? Porque os que estão debaixo da lei, segundo a interpretação adventista, são os que matam, os que roubam, os que adulteram. Então esse verso seria lido assim: pois que pecaremos porque não matamos, não roubamos, não adulteramos, não cobiçamos, etc. Mas porque estamos debaixo da graça? Não faz sentido. Não tem o menor sentido. Não tem como continuar a interpretar o verso. E a interpretação evangélica diz que você não está debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Ou seja, a lei não te salva. Os 10 mandamentos não te salvam. Então, segundo a interpretação evangélica, debaixo da lei seria que os 10 mandamentos não te salvam. Então, vamos ler dessa maneira. Pois que pecaremos porque não cumprimos os 10 mandamentos, mas estamos debaixo da graça? Como é que fica isso? Se nós fôssemos ler o verso 14, segundo a interpretação evangélica, tendo em mente que na mente deles, debaixo da lei, é os 10 mandamentos, o verso 14 seria lido dessa maneira: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo dos 10 mandamentos, ou seja, debaixo da lei, mas debaixo da graça. Como se os 10 mandamentos fossem pecado, não é? Aí no verso 15 Paulo disse: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, os 10 mandamentos,
mas debaixo da graça? Não faz sentido um negócio desse. É até vergonhoso essa leitura que eu estou fazendo. É até vergonhoso. Interpretação adventista. Debaixo da lei são os que matam, os que roubam, os que adulteram, os que não cumprem a lei. Então vamos lá. Como seria ali do verso 14? Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Pois vocês não matam, não roubam e não adulteram, mas estão debaixo da graça. Verso 15. Pois que pecaremos porque não matamos, não roubamos e não adulteramos, não cobiçamos, mas porque estamos debaixo da graça? Você vê que coisa estranha, que leitura vergonhosa. Não tem como interpretar isso. Não tem como seguir interpretando. Se você lê o verso 15, se eu leio só o verso 14, eu interpreto. Mas se eu vou ler o verso 15, o verso 16, que eu nem li, porque vai ficar enorme se eu for ler tudo isso sem explicar a realidade dessa expressão debaixo da lei. Outra coisa, em Gálatas 4, busca o que eu estou falando. Em Gálatas 4, verso 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido... Essa tradução diz nascido sob a lei. Mas no grego, todas as vezes que na nossa tradução está nascido sob a lei ou debaixo da lei, mas no grego, todas as vezes que está sob a lei ou debaixo da lei, no grego é uma só sentença, uma só frase. Pode ver que em algumas outras traduções, aqui vai estar escrito que Jesus nasceu debaixo da lei. Mas aqui eles colocaram sob a lei. É a mesma coisa. Isso é a mesma coisa. Então, na minha tradução está escrito que Jesus nasceu sob a lei. Mas em outras traduções está debaixo da lei. Pode verificar isso. E no grego é uma só sentença. Eu sei o que eu estou falando porque eu sei ler o grego, eu estudo o grego. Não é porque eu pesquisei na internet estudos de outras pessoas. Depois, não sei se vai dar para, nesses estudos, mexer com o grego, nessa sequência de estudo, mas em outros estudos eu vou colocar o grego e vou ler o grego e vou explicar as sentenças do grego, para você ver que é verdade. Então, verso 4, mais uma vez. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Apareceu de novo a expressão, tá vendo? A fim de recebermos a adoção de filhos. Então, Jesus nasceu debaixo da lei. E aí? Interpretação adventista. Jesus nasceu roubando, matando, adulterando, porque são esses os que estão debaixo da lei. Não faz o menor sentido, na verdade. Então, por isso que eu disse no primeiro vídeo que vocês têm que conhecer todas as vezes que Paulo usa essa expressão debaixo da lei. Todas as vezes. Paulo usa ela em outros textos aqui em Gálatas. Por exemplo, em Gálatas 5. Em Gálatas 2 também. Paulo vai usar várias vezes essa expressão. Em Gálatas 5, no verso 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Está vendo? Quem é guiado pelo Espírito não está debaixo da lei. Em qual sentido? Se fosse na interpretação evangélica, não estar debaixo da lei quer dizer que nós não somos salvos pelos 10 mandamentos, nós iríamos ler esse verso de Gálatas 5,18 dessa maneira. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, ou seja, vocês não cumprem os 10 mandamentos. Como se o Espírito tivesse a função de não escrever a lei de Deus no nosso coração, de deixar ainda em tábuas de pedra. Fica difícil mesmo ler dessa maneira. Você acaba não entendendo nada das coisas que Paulo fala e você finge que está entendendo. Você
Você pode até pregar sobre as obras da carne, etc. Mas quando chegar nessa parte, obras da lei, você não vai entender nada disso. Bom, e nós lemos em Gálatas 4 que Jesus nasceu debaixo da lei. Não foi? E aqui Paulo está falando que quem é guiado pelo Espírito não está debaixo da lei. Será que Jesus não era guiado pelo Espírito? Está vendo como Paulo está falando muito mais coisas do que a gente imagina quando Paulo usa a expressão debaixo da lei? Bom, teria muitos pontos para eu ler essa expressão debaixo da lei, mas em Romanos 3 também vai aparecer essa expressão debaixo da lei. E Paulo vai mostrar que os que estão debaixo da lei estão debaixo do pecado. Aí, você que é judeu vai dizer, se Paulo está se referindo à lei de Deus, será que a lei de Deus é pecado, então? Essa foi a mesma pergunta que Paulo fez em Romanos 7, no verso 7. É a lei pecado? Por isso que você tem que entender o que significa a palavra lei. É necessário entender o que significa a palavra lei, antes de tudo. Antes de começar a interpretar essa expressão debaixo da lei, você tem que entender o que significa a expressão obras da lei. Então, antes de eu começar a mostrar o verdadeiro sentido dessa expressão debaixo da lei e obras da lei, a gente precisa entender o que significa a palavra lei. O que Paulo tem na mente quando ele usa a palavra lei. Nada adiantaria eu ficar explicando essas expressões sem explicar primeiro o que significa a palavra lei. E como Paulo usa ela no Novo Testamento. Vou dar um exemplo para vocês aqui nesse vídeo. E eu falo dessas coisas em um estudo que se chama o Tabernáculo do Testemunho. Eu explico sobre essas coisas. Mas vai ser necessário explicar aqui também de uma maneira panorâmica. Esse estudo Tabernáculo do Testemunho está na descrição do vídeo. Assim como o estudo do pastor Luiz Gonçalves, que se chama Debaixo da Lei e Debaixo da Graça. Esses dois estão na descrição do vídeo. Você tem que assistir o vídeo do pastor Luiz Gonçalves inteiro. E também assistir, se você quiser entender com mais detalhes o que eu estou falando, assiste também o estudo Tabernáculo do Testemunho. Porque se você entender o que significa Tabernáculo do Testemunho e compreender os testemunhos do tabernáculo, você vai poder entender todas as expressões de Paulo. Você vai poder entender todos os pontos que Paulo fala sobre a lei. Tudo vai entrar em harmonia. Todos os pontos, todos os trechos, todas as cartas.